Bem, pessoal, nesta videoaula do ciclo de potência a vapor, que seria a última parte aí do nosso curso, né, de Fundamentos de Sistemas de Energia, para motivar essa aula, eu trago essa imagem aqui, a fotografia que foi tirada da planta de geração de energia Jorge Lacerda, que fica localizada no município de Capivari de Baixo. Okay? Então, o objetivo aqui é a gente falar do princípio de funcionamento dessas plantas de potência, tá certo? Então, no primeiro momento, quando nós falamos aí do princípio de operação de uma planta de potência, como é que ela funciona, a nossa ideia, com base nos conhecimentos de termodinâmica que foram colocados no curso até aqui, é imaginar que isso poderia ser feito imaginando que ela pudesse operar conforme um ciclo de Carnot, ou o mais próximo possível do ciclo de Carnot, porque justamente ele é o ciclo a vapor de máxima eficiência. Então, nós já vimos ah, na aula passada, nas aulas passadas, né, que o ciclo de Carnot, aqui representado no diagrama TS, ele tem essas operações, 1, 2, esses processos, né, são 4 processos concatenados, né, linkados um ao outro, subsequentes, formando uma operação cíclica. Então, 1, 2 é o aquecimento isotérmico reversível, o 2, 3, expansão adiabática reversível, 3, 4, resfriamento isotérmico reversível, e o 4, 1, a compressão adiabática reversível. Tá ok? Então eu preciso ter esses 4 processos. Qual é a melhor forma de eu fazer isso? Vamos imaginar então possibilidades de a gente fazer com que isso pudesse acontecer na prática, de forma que a gente pudesse modelar o nosso ciclo como um ciclo de Carnot. Tá? Vamos verificar algumas consequências de a gente utilizar isso. Tá? Bem, os processos 1, 2 e o processo 3, 4, que são as trocas de calor isotérmicas, elas até que não são difíceis de você fazer na prática. Como é que a gente poderia fazer isso? Fazer ou realizar esse ciclo, veja que aqui a gente tem aquele domo de saturação, né? Então tem a minha substância, meu fluido de trabalho, eu vou fazer com que o meu ciclo opere com limites aqui dentro da região de saturação. Então aqui nós temos a linha de líquido saturado, aqui o ponto crítico, e aqui a linha de vapor saturado. Então para cá é vapor superaquecido, para cá é líquido comprimido, e aqui eu vou ter uma região supercrítica, tá certo? E aqui o líquido mais vapor. Então essa transferência de calor daqui para cá é factível, tá certo? Se nós tivermos condições de controlar a pressão, nós controlamos a temperatura, a saturado, então não é algo complicado de se fazer. Se eu tiver atrito baixo, olha só o atrito aqui, reversibilidades, dentro do meu trocador de calor aqui e aqui, a pressão varia pouco dentro dele, a temperatura também. Então ele vai ser isotérmico, predominantemente. Uma das consequências de a gente fazer isso também é que veja que aqui é o ponto crítico. E o ponto crítico, ele é uma propriedade dos fluidos. Tá? Tem fluido que vai ter o ponto crítico maior, outro menor. Então, por exemplo, para a água, só lembrando, a gente já viu isso no curso, a temperatura crítica é 374 graus Celsius, né? Isso significa que para operar o meu ciclo dessa forma, eu tenho uma limitação que está associada ao meu fluido. A água, já adiantando, é um dos fluidos mais utilizados, né, para uma planta de potência a vapor. Porque ela é disponível, ela tem propriedades aí termodinâmicas que são relativamente boas para a forma como o ciclo opera. E ela está facilmente disponível. Então essas são as propriedades, em função desses dois fatores aí, né, você utiliza abundantemente a água. Mas veja que se eu for trabalhar com a água acima de 374, fica difícil de eu controlar isso daqui, para fazer isso isotérmico. Tá? Eu estou com uma substância monofásica, uma substância aqui em cima, no caso supercrítica, com uma fase não bem definida, o líquido e o vapor vão estar ali, veja que ele já tem o peso específico igual aqui, né? Então aqui ele já, você não consegue definir o que é líquido e o que é vapor, então é difícil de você controlar a temperatura de uma substância assim, você está fora da região de saturação. Tá? Então, o ideal seria operar aqui, ó, aqui embaixo. Tá?
Outro fator que é importante, limitações do ciclo de Carnot. Então eu tenho que operar aqui, essa já é uma limitação, tenho que operar dentro do domo de saturação, então já limita a minha temperatura máxima. Outra que ele é uma boa aproximação, essa expansão adiabática reversível, processo 2,3, se eu tenho então uma turbina que é bem projetada. Como assim bem projetada? Bem projetada é que ela tem poucas perdas internas. Né? Nós já comentamos rapidamente sobre isso, que eu vou ter um fluido que vai estar expandindo, né? Junto à turbina. Então ali eu vou ter movimento relativo dentro do próprio fluido, do fluido com as pás, das pás com o sistema mecânico. Então eu vou ter várias regiões ali onde eu vou ter atrito. O movimento relativo está sempre associado ao atrito. O atrito ele surge justamente do movimento relativo da matéria, tá certo? Então a atrito é a diferença de velocidade. Então isso vai causar irreversibilidade. Se eu tiver uma turbina bem projetada, os atritos internos dela serão baixos. Consequentemente, a geração de entropia será baixa. E se ela trocar pouco calor com o meio, ela vai se aproximar de uma expansão adiabática reversível. Então, tá ok. Tá ok. Então, digamos que nós temos uma turbina bem projetada, a gente conseguiria fazer isso. O fato é que você vai expandir, veja, isso aqui é uma propriedade do fluido também. Nós temos o domo de saturação, você parte do ponto 2 de vapor saturado e chegaria até 1,3 aqui, né, que seria, digamos, a temperatura da nossa fonte fria para rejeitar calor. Só que aqui o título é outro, né? Veja que aqui o título é 100%, o título vai caindo. Tá? Título caindo significa que tem uma proporção maior de líquido na mistura. E isso, para a operação de turbinas, é algo muito ruim. Na hora que você começa a ter gotas de líquido se formando, essas gotas de líquido a alta velocidade, na turbina nós temos altas velocidades, né? Elas atuam, o líquido é incompressível, né? Então ele está a alta velocidade se chocando com a pá da turbina, e isso é como se fosse um sólido batendo na turbina, e aquilo começa a erodir a pá da turbina, tá? Então isso causa desgaste. Então, na prática, títulos abaixo de 90% não são utilizados, tá? Em aplicação. Então esse é um cuidado que deve se ter aqui, tá? Você não pode ter um título tão baixo aqui. Então isso é uma limitação do ciclo de Carnot aí que nós temos que resolver. Se eu estou partindo daqui, estou caindo aqui com título baixo, tá? Outro ponto que é importante destacar é que se eu faço uma compressão, agora eu vou para a compressão, 4,1, eu estou partindo de um ponto que é uma mistura líquido-vapor e quero chegar no ponto 1 que é saturado, líquido saturado. Duas coisas que são destacadas é que o título do ponto 4 não é algo fácil de se controlar. Eu vou ter um trocador de calor que vai resfriando, né? Um condensador aqui no caso, está condensando o meu fluido, perdendo calor. Então, regular exatamente qual que é o título final para troca não é algo prático, né? Simples de se fazer. Tá? E outro aspecto importante é que aqui você vai ter que elevar a pressão desse fluido, né? Promovendo a movimentação e elevando a pressão de uma mistura de líquido-vapor até um ponto de vapor de líquido saturado. E isso não é algo também que é ideal para as máquinas que nós temos hoje, né? Nós temos máquinas que fazem bem a elevação de pressão de líquidos e que fazem bem a elevação de pressão de vapor. Máquinas que fazem bem o aumento, né, de pressão de líquido mais vapor, de uma mistura, nós não temos. Nós temos limitações. Tá? Então, para líquido nós usamos bombas. Para vapor nós usamos compressores. Então, para o compressor, você ter líquido é ruim. Isso quebra o compressor. Tá? Em geral, principalmente máquinas de deslocamento positivo, que a gente chama, elas causam quebra de componentes móveis, de válvulas. Enquanto que para bombas também elas não são apropriadas para bombear a mistura líquido-vapor. Então, é um outro problema tecnológico que nós temos aqui. Então, você poderia imaginar, por exemplo, se a gente deslocar esse ciclo para cima, né, a gente resolve o problema da turbina, resolve o problema da bomba, em termos de compressão, né, porque aqui a gente daí comprimiria
um líquido barra uma substância supercrítica, tá certo? Mas nós não teríamos líquido e vapor, né? Nós teríamos algo, não teríamos algo bifásico, né? E aqui nós também tiremos o final da expansão a 100%. Então a gente resolveria. O problema é aqui em cima, de fato, né? A gente manteria um processo isotérmico, só que aqui fazer isotérmico, veja que já é complicado, porque aqui a gente não tem uma relação direta de pressão e temperatura, né? Substância monofásica. Então, para eu controlar a temperatura através da pressão, que é algo que é facilmente feito aqui, né? Aqui não é. Precisaria controlar a queda de pressão e controlar a temperatura. Então, não é uma forma fácil. Talvez existissem outras formas de se controlar, mas não é prático, tá? Além disso, essa compressão daqui para cá, ó, do 4 para 1, aqui nós temos as isobáricas aqui, ó. As isobáricas, se vocês lembram, elas são muito próximas na fase de líquido, né? Então nós teríamos as isobáricas aqui, estão praticamente uma em cima da outra quase. Então, quando a gente enxerga uma variação grande de pressão lá para transcrítico, parte supercrítica, né? Nós estaremos envolvidos aqui com bombeamento de pressões, uma elevação de pressão muito grande. Isso significa que nós temos que ter tubulações muito parrudas, muito resistentes para lidar com pressões tão altas. Então é algo também que nós temos que pensar se isso vale a pena ou não, do ponto de vista prático. Tá? Então, a conclusão que nós chegamos é que o ciclo ideal para representar uma planta de potência não é o ciclo de Carnot. Tá? Então, assim, o ciclo de Carnot é aquela idealização primeira. Tá? Quando a gente olha para uma aplicação prática, nós temos que ver o seguinte: será que essa idealização ela representaria algo factível? Nós temos uma idealização intermediária entre o ciclo de Carnot e a operação real, que ainda pode ser utilizada, que também vai ser uma idealização, mas que vai ser algo mais próximo do que realmente nós podemos atingir. E esse ciclo é chamado do ciclo de Rankine. Então, nós saímos do ciclo de Carnot e fazemos uma alteração nele, transformando ele num ciclo de Rankine. Ok? Quais são as alterações que são feitas? Primeiro, nós vamos superaquecer o vapor d'água lá no trocador de alta temperatura e nós vamos fazer uma condensação total do vapor. Então, em vez de nós termos essa troca de calor isotérmica 1, 2, nós temos uma troca de calor aqui representada por 2, 3. Ó. Tá? Então, eu na verdade vou trocar calor numa região de líquido comprimido, depois mudando de fase e depois superaquecendo. Quando eu superaqueço, eu expando adiabaticamente e caio num título mais alto. Troco calor no meu condensador, até agora atingir um ponto de líquido saturado, idealmente aqui na saída, mas não mais uma mistura de líquido e vapor. E aí sim bombeio só o líquido. Bombeando o líquido, eu tenho condições de fazer com uma bomba, centrífuga, por exemplo. Eu vou de 1 a 2 e aí eu fecho o ciclo. Então, as diferenças são processo 1, 2, compressão isentrópica, na verdade uma compressão adiabática reversível. Então continua sendo uma compressão adiabática reversível com uma bomba. Eu estou com a fase líquido bem definida. Processo 2, 3, aquecimento isobárico por uma caldeira, no caso, que é o que a gente chama de caldeira, agora já pensando no ciclo de potência a vapor, que é onde eu vou gerar o meu calor a partir da queima de um combustível. Se for, pode ser uma queima de combustível, por exemplo, e eu vou ceder esse calor aqui para o meu fluido de trabalho, processo 2, 3. Depois eu tenho uma expansão isentrópica, processo 3, 4, continua sendo uma expansão adiabática reversível, consequentemente isentrópica, e o 4, 1, que é a rejeição de calor isobárica. Então veja que o 4.1 ela é isobárica e é exotérmica, mas o 2.3 é isobárica, mas não é isotérmica. Tá ok? Então essa é a diferença principal do ciclo de Carnot para o ciclo de Rankine. Aqui eu não tenho mais algo isotérmico. Vamos olhar então agora para os componentes desse ciclo. Então nós temos o que nós chamamos lá um componente que é responsável por receber o calor, lá na região de alta pressão e temperatura, que é o que nós chamamos de caldeira.
caldeira do nosso ciclo. Depois nós vamos ter a expansão na turbina. Depois nós vamos passar por um outro trocador de calor agora conectado ao reservatório frio, que seria o condensador. Depois nós teremos uma bomba e já volta para a caldeira. Ok? Para fazer a análise desse ciclo, nós vamos supor algumas hipóteses. Então, as análises que nós vamos fazer aqui no curso, né? Nós vamos considerar uma operação em regime permanente, a formulação integral que a gente chama, que é o seguinte: eu vou fazer um volume de controle, vou querer analisar a caldeira, faço um volume de controle na caldeira e vou caracterizar a caldeira como um componente único. É por isso que a gente chama de formulação integral. Estou olhando a caldeira como um todo. Não me interessa o que acontece lá dentro da caldeira. Cada partezinha dela, se eu tenho um fluido, um gás que está escoando, está queimando, está gerando gás de combustão, não estou querendo analisar detalhes lá de dentro para caracterizar minha caldeira como um todo, mas sim uma caracterização geral, olhando apenas ela como um volume de controle e computando variáveis globais dela. Por isso que a gente chama de formulação integral. Depois, eu posso dizer que eu não tenho variações de energia cinética potencial. Isso aqui vai ser uma hipótese que nós vamos utilizar, que vai ser bastante razoável aí na prática. Tá? Então a gente aplica aqui a equação da conservação da energia. Toda energia que entra igual a toda energia que sai, em watts. Né? Então calor, trabalho que entra, somatório de fluxo de massa com entalpia que entra. Então veja que as hipóteses aqui já foram aplicadas, tá certo? Vai ser igual ao que sai. Se a gente tiver uma entrada e uma saída, que é o que muitas vezes tem, né? Então nesse ciclo básico é isso que a gente está vendo, uma entrada e uma saída para cada componente. Então as vazões de massa em regime permanente serão iguais, o que entra está saindo. Então posso dividir minha equação toda por m ponto, que é a vazão de massa, e daí eu vou ficar com a equação na unidade de joule por quilograma, ou quilojoule por quilograma. E a gente vai chegar nisso daqui. Né? Calor líquido que atravessa, mais o trabalho líquido que atravessa, igual a variação de entalpia. Agora vamos ver então como é que fica essa equação aplicada para cada um dos componentes. Tá? Então, isoladamente, caldeira, condensador, bomba e turbina. Então, caldeira e condensador, trocadores de calor, não vou ter trabalho, né? Então o calor vai ser igual à variação de entalpia. Aqui eu já arbitrei a minha equação para que ela dê calor positivo. Então tu vê, ó, na caldeira, entalpia 3 menos entalpia 2 igual a calor. Né? Vai estar entrando calor, a entalpia de saída vai ser maior do que a de entrada, então H3 menos H2 vai dar um número positivo. Se eu olhar para o condensador é o contrário, né? Ele vai perder calor, então H4 vai ser maior, vai perder calor, vai ser um H1 menor. Então se eu fizer H4 menos H1, vai dar o calor que está saindo mais um valor positivo, né? Então apenas em termos de representação. Óbvio que se eu fosse fazer um volume de controle em toda a minha instalação aqui, eu teria que considerar esses sinais, né? Vai ter calor entrando, que vai ter um sentido, e calor saindo, que vai ser outro. Na bomba e na turbina eu não tenho troca de calor, né? Ele é um processo adiabático reversível. Portanto, eu tenho só trabalho. Então, o termo de calor cai fora, eu vou ter trabalho igual a variação de entalpia. Tá certo? Então, na bomba vai ser H2 menos H1 e na turbina vai ser H3 menos H4. Mesma lógica, trabalhos positivos, né? Potencial energético maior aqui, extrai, energia menor aqui. Energia menor aqui, coloca trabalho, energia maior aqui, ponto 2. Note que esse trabalho na bomba, ele pode ser calculado por essa expressão aqui, né? Então ele é a variação de entalpia, que é igual ao volume específico vezes a diferença de pressão 2 menos a pressão 1, né? O volume específico na entrada. Isso daí vem da aplicação da primeira lei da conservação da energia, vem na verdade do que a gente chama das relações de Gibbs. Então nós já apresentamos uma das relações de Gibbs nos slides anteriores, tá certo? Que isso vem só relembrando, né, da equação da conservação da energia, em que a gente escreve que dq menos dw igual a du, tá certo? Desprezando variações de energia cinética e potencial, e para um processo reversível,
tá certo? Nós podemos escrever então que TdS menos PDV igual a dU. Essa é a primeira relação de Gibbs que a gente já mostrou, né? E ela vale para qualquer processo, seja reversível ou irreversível, porque são só variações, né? São só propriedades que estão aqui nessa relação. Se eu incluir aqui nessa relação a definição de entalpia, H igual a U mais PV, eu vou ter aqui dH igual a dU mais dPV. Portanto, o meu dH é igual a dU mais VdP mais PDV, regra da cadeia. Ok? Se eu isolar isso aqui para dU e substituir aqui dentro, eu vou ficar com a minha expressão em função de H. Né? Então, vou escrever aqui embaixo, ou melhor, vou escrever aqui em cima isso, né? Para a gente continuar. Então, vou ter que TdS menos PDV vai ser igual a DH menos VdP menos PDV. Né? Isso vai cortar com isso daqui. Eu vou chegar na conclusão, então, que o meu DH vai ser igual a TdS mais VdP. Se o nosso processo é adiabático reversível, ele é isentrópico. Isso aqui é zero. Portanto, o nosso dH é igual a V dP. Se eu integrar isso daqui, eu vou ter que ΔH é igual a integral de VdP. Eu vou precisar saber como é que o volume específico varia ao longo da pressão. Mas como nós estamos aqui numa região em que a nossa substância é praticamente incompressível, nós estamos numa fase líquida, o volume específico praticamente não varia. Então ele é constante e nós assumimos como sendo o volume específico da entrada. Tá? Então, nós podemos fazer essa análise aqui para a bomba, né? Tá ok? Para a turbina, você poderia olhar isso dessa forma também, né? Para a turbina, se quisesse. Mas na turbina tem uma diferença que o volume específico não é constante. Ele varia ao longo da pressão, então não é comum você usar essa relação para calcular o trabalho da turbina. Você identifica os pontos 1 e 4 termodinamicamente e calcula isso com base na variação de entalpia diretamente. Tá? Bem, aqui é a eficiência térmica do nosso ciclo de Rankine. A definição é exatamente a mesma que nós vimos anteriormente. Então, trabalho líquido, que é o quanto que nós vamos ganhar em relação ao quanto que a gente está gastando ou empenhando, que é o calor admitido na caldeira. Tá certo? Então, sabendo que o trabalho líquido é o trabalho da turbina menos o trabalho da bomba, eu posso escrever ele dessa forma, posso escrever dessa forma, fazendo o volume de controle global na minha planta, no meu sistema, né? E posso escrever, portanto, a minha eficiência térmica dessa forma também. Então, são questões que a gente já viu, tá ok? Então, essa é a forma de calcular a eficiência térmica de um ciclo Rankine. Tá? Mas o nosso ciclo Rankine, ele, que eu acabei de escrever, é um ciclo ideal. Tá? O ciclo real ele vai diferir do ciclo ideal. O que vai fazer ele diferir são justamente as irreversibilidades. Tá certo? Então, aquilo que a gente viu ali é um ciclo Rankine com processos internamente reversíveis. Na realidade, o nosso ciclo vai diferir um pouco. Então, essa linha cheia que nós estamos vendo em rosa é um ciclo ideal, tá certo? Como nós acabamos de ver. E essa linha tracejada seria um ciclo real, uma representação de um ciclo real. Veja que ele tem algumas variações, que olhando primeiro aqui para a compressão do ponto 1, 2 e para a expansão do 3, 4. Então aqui no caso nós temos uma compressão em que há aumento de entropia, aqui uma expansão em que há aumento de entropia também, tá certo? Isso aqui acontecendo muito por causa da irreversibilidade, né? Esse aumento de entropia, porque você tem geração de entropia. A minha bomba e a minha turbina também não necessariamente vão ser adiabáticas, então eu posso ter entrada ou saída de calor, e essa entrada e saída de calor vão provocar variações de entropia,
reversível, mas que somada com a parcela irreversível, que daí é positiva, que é a irreversibilidade, isso vai indicar se a nossa entropia do ponto final vai ser maior ou menor do que a do ponto inicial. Tá? Essas irreversibilidades nós já comentamos um pouco delas. Então, perda de carga, por exemplo. Perda de carga muito comum aí nas tubulações dos trocadores de calor lá da caldeira e do condensador. Então eu vou ter aqui, imagina, do ponto 2 para o ponto 3, ó, aqui nós temos uma isobárica, essa linha cheia. É uma linha de pressão constante. Né? Isso aqui seria um P constante, que seria o P de alta pressão, né? Pressão constante, e aqui seria, se eu continuasse aqui, ó, opa, aqui seria uma P de pressão constante também, pressão do condensador e a pressão da caldeira. Opa. Só que, à medida que o fluido vai escoando, ele tem atrito com a parede, existem outros efeitos dissipativos aí também, variação de seção do escoamento, uma válvula. Eu vou ter vários dispositivos aí dentro da caldeira, né, e dos trocadores, que não só a tubulação, curvas, isso tudo vai promover irreversibilidades, que vão ser refletidas em quedas de pressão ao longo do escoamento. Tá? Então eu vou ter a pressão diminuindo, ó, tá vendo? Ao longo do escoamento. Então isso aqui é perda de carga, isso daqui é irreversibilidade, e isso daqui provoca redução da eficiência do ciclo, né? Aumento da entropia, geração de entropia, né? Reversibilidade. Outra coisa, a mesma coisa no condensador, né? Perda de carga. Então, os efeitos de atrito são os principais, né? Tanto dentro dos trocadores quanto na turbina e na bomba, tá? Que vão fazer diferir. Dentro da bomba e da turbina é muito comum, para você contornar essa dificuldade e aproximar a análise de uma análise real, você definir eficiências desses equipamentos, né? Ou seja, você definir uma relação que indique a operação real do equipamento em relação à sua operação ideal, tá? Então, dentro dessa turbina e dessa bomba, eu vou ter então essas perdas que vão provocar essa queda de eficiência. E o nosso estado de referência, a gente já comentou lá atrás, né? Tanto para a turbina quanto para a bomba, o estado de referência, o processo de referência é um processo adiabático reversível, que coincide com um processo dito isentrópico, tá certo? Então, se a minha turbina operasse de forma teórica, como planejado, ela ia sofrer uma transformação isentrópica a partir de um processo adiabático reversível, sem troca de calor e sem geração de entropia. E a mesma coisa a minha bomba. Então eu posso definir uma potência, uma eficiência de bomba e uma eficiência de turbina de acordo com essas relações aqui, ó. A minha eficiência de bomba seria o trabalho ideal que essa bomba necessitaria para promover essa operação dela em relação ao trabalho real. Ou seja, isso aqui seria o mínimo trabalho que você precisaria que a bomba fornecesse para executar a tarefa dela no ciclo. Tá? Só que no final das contas, devido às irreversibilidades internas que ela tem, o trabalho acaba sendo maior. Tá? Então, isso aqui pode ser uma informação que venha do fabricante, né? Quando você vai operar o ciclo, eficiência da bomba, né? Então você vai ter assim, ó, entalpia do ponto 2 isentrópica menos a entalpia do ponto 1, dividido pela entalpia do ponto 2 real menos a entalpia do ponto 1. Isso é definido como eficiência isentrópica. Né? O ponto 1 está aqui, ó. O ponto 2 seria aquele que seria obtido num processo isentrópico, mas na realidade ele está aqui um pouquinho diferente. Né? Então teria uma entalpia um pouco diferente. Para a turbina, o processo, a ideia é a mesma, só que acaba sendo o inverso aqui, né? O real vem para o numerador e o ideal vem para o denominador. Por quê? Porque aqui é uma máquina de extração de trabalho. O ideal vai ser maior do que o real, porque eu quero extrair o máximo de trabalho possível, só que no real, né, eu vou extrair menos por causa das minhas perdas internas. Então aqui está uma representação 3,4S, que seria uma extração ideal,
H3 menos H4S, e aqui em cima uma extração real, que seria um H3 menos H4R, tá? Real. Tá ok? Então essas são questões importantes aí quando você vai modelar um ciclo, né? Se você for fazer uma hipótese de que a tua turbina e a tua bomba operam com eficiências entrópicas. Obviamente ela vai ser entre 0 e 1, e daí você fazer os seus cálculos, pode até fazer análise paramétrica do efeito dessas eficiências sobre o desempenho do ciclo. Tá? Bem, vamos analisar agora alternativas para aumento de eficiência de um ciclo de Rankine. Ou melhor, avaliar quais parâmetros que podem ser variados ou dentro do ciclo que poderiam promover uma operação mais eficiente. Tá? Lembrando que, embora nós estejamos falando de um ciclo de Rankine, a eficiência de uma máquina térmica ela está essencialmente conectada com uma temperatura mais fria ou menor de fonte fria e uma temperatura maior de fonte quente. Né? Então as soluções que virão aqui elas vão sempre elas vão estar conectadas com esse conceito, né, da eficiência de Carnot, embora o nosso ciclo seja um ciclo de Rankine, né, porque isso aqui serve do ponto de vista qualitativo para qualquer máquina térmica, tá certo? Então as estratégias que serão discutidas aqui é redução da pressão de condensação, aumento do grau de resfriamento, de superaquecimento e aumento da pressão da caldeira. Redução da pressão de condensação. Então a gente vai estar sempre com um gráfico, um diagrama TS aqui ao lado, demonstrando a modificação em discussão do ponto de vista da área do ciclo. Tá? Então, o que acontece? Como no condensador, o nome já diz, né, condensador ele condensa, então eu vou estar com uma mudança de fase líquido-vapor, de vapor para líquido, a pressão constante, eu vou ter uma temperatura constante também. Consequentemente, se eu provocar uma redução de pressão, eu causo uma redução de temperatura. Tá certo? Se eu tiver condições de controlar essa pressão, né? Eu tenho uma temperatura menor. Né? Então, a queda da pressão de condensação causa uma queda da temperatura de condensação. Tendo uma temperatura menor de condensação, eu tenho uma temperatura menor de rejeição de calor. Com isso, eu tenho uma maior eficiência de Carnot, vamos dizer, né? Que na verdade eu vou refletir isso na eficiência do meu ciclo de Rankine. Tá? O fato é que, veja, então, eu tenho um deslocamento desse ponto 4 para o meu ponto 4 linha, o meu ponto 1 passa para o meu ponto 1 linha, líquido saturado, compressão isentrópica, ponto 2 linha. Então, eu tenho uma modificação de área marcada por essa rosa aqui, ó. Essa área rosa. Né? Ao mesmo tempo que eu tenho uma redução da temperatura de rejeição de calor, eu tenho uma pequena redução também na temperatura de recebimento de calor, que é isso aqui, né? A temperatura de recebimento de calor lá na caldeira ela não é constante, ela varia, mas eu tenho uma pequena redução. Isso tenderia também a causar um decréscimo na eficiência, né? Redução da temperatura quente. Mas o efeito líquido acaba sendo benéfico. Você acaba tendo uma extração maior de trabalho quando você reduz a pressão de condensação. Tá? Quais são os limites que a gente tem aqui com relação à pressão de condensação? A pressão mínima de condensação ela deve ser naturalmente a pressão de saturação na temperatura de condensação. Então nós temos aqui uma ligação direta entre temperatura e pressão. E essa temperatura ela tende a estar acima da temperatura ambiente. Vai ter um ΔT mínimo que deve ser atendido para que você tenha a troca de calor, né? Consiga se livrar desse calor para o ambiente. Tá? Então, essa temperatura vai ser questão associada ao projeto do condensador. Né? O projeto do condensador você vai projetar ele para ele operar numa condição nominal com uma temperatura de condensação tantos graus acima do condensador. Né? Vai projetar a área dele de modo a oferecer essa situação. Uma coisa que tem que ser também considerada é que a pressão de condensação, ela, dependendo do fluido que eu estou operando, e geralmente vai ser a água, para vocês terem ideia, a água, a curva de saturação dela, né, a gente sabe que a 100 graus Celsius a pressão é a pressão atmosférica.
Então aqui fora nós vamos ter ar a pressão atmosférica, 101 kPa. Então se a água tiver, para a água estar a mesma pressão aqui de fora, ela tem que estar a 100 graus aqui, né? Então nós teríamos um ΔT de troca de 100 com um ar aqui, digamos, ou água, se eu estiver passando água para resfriar isso daqui. Mas digamos aí a temperatura ambiente, 20 graus, né? É um ΔT de 80 graus aí, né? Então, em geral, a gente não vai trabalhar com 100 graus lá. O projeto vai ser feito para você trabalhar com temperaturas mais baixas. E daí a nossa pressão vai ser abaixo da pressão atmosférica. Eventualmente, a gente vai estar falando aí de 70 kPa, 50 kPa, 40, 10, alguns valores. E daí existe um cuidado que deve ser tomado aí do ponto de vista construtivo para evitar o vazamento para dentro do condensador, né? Já que a pressão fora, ambiente, é maior, né? Outro aspecto que a gente pode mencionar aqui é que a expansão, né? Quando eu aumento aí a expansão, gero mais trabalho na turbina, expandindo para uma pressão menor de condensação, perceba que o título vai diminuindo, né? E a gente já falou com o problema que existe na turbina se você trabalhar com um título abaixo de 90%. Então esse aqui é um outro aspecto que deve ser observado. Então, ao mesmo tempo que essa solução, o efeito, vamos dizer assim, né, da pressão de condensação, é bom conhecer o efeito. Ela traz aspectos positivos, a redução dela aumenta a eficiência. Por outro lado, ela traz pontos de atenção que devem ser observados, limitantes aí, né, com relação principalmente a vazamentos, infiltração e títulos baixos para a turbina. Outro efeito que é importante é o grau de superaquecimento na saída da minha caldeira. Então, inicialmente nesse ponto 3, agora vamos dizer que eu consiga dar um aquecimento extra para o meu vapor, de modo que daí a minha expansão caia aqui no ponto 4'. Então, quando eu faço isso, veja que diretamente eu aumento a temperatura média de recebimento de calor na caldeira. Antes eu tinha 2, 3, a minha temperatura média, agora se eu consigo ceder, né, se eu consigo esticar esse ponto aqui, a minha temperatura média vai ser um pouquinho acima do que era anterior. Com isso eu aumento a eficiência de Carnot, vamos pensar assim, né, que reflete diretamente na eficiência do meu ciclo. Embora não seja um ciclo de Carnot, né? Mas eu sei então que eu vou aumentar a eficiência. Olhando para o gráfico, eu também enxergo isso, né? O que eu enxergo? Quando eu desloco para cá, eu tenho um aumento do trabalho líquido marcado em rosa, né? Essa área marcada em rosa, ela é maior percentualmente em relação à minha área anterior. Ela representa uma área maior percentualmente do que a minha área anterior de calor. Veja que a minha área anterior de calor quente era essa daqui, ó, de fonte quente, né? Veja que nossos processos aqui são processos reversíveis, internamente reversíveis, então a gente pode fazer essa análise gráfica, né? E agora ela passou a ser tudo isso daqui, né? Então, do ponto de vista gráfico, isso aqui, o total de calor, o incremento em trabalho foi maior do que o incremento em calor. Com isso você tem um aumento da eficiência do ciclo termodinâmico, tá? Então, um aumento do superaquecimento. Além disso, você tem uma melhoria no título, na saída da turbina, né? Está evidente aqui que de 4 eu passo para 4 linhas. Os componentes que promovem esse aumento de temperatura aqui, são chamados de superaquecedores, tá? Então, é muito comum esse tipo de componente junto a uma caldeira, mas principalmente numa caldeira ou numa instalação de geração de vapor de planta de potência para geração de energia, né? Então você vai encontrar esse tipo de componente numa Jorge Lacerda, por exemplo, ali, que é a nossa termoelétrica aqui próxima, né? E por falar nisso, eu trago alguns valores aí típicos para a temperatura de entrada de turbina, que seria a saída da caldeira, que seria esse ponto 3 ou 3' aqui. Em geral, essas temperaturas não vão ser maiores do que 600, 620 graus. Isso por questões metalúrgicas mesmo, de projeto de turbina. Temperaturas acima disso, quando você tem pressões altas e temperaturas nesse nível, né, com vapor d'água ali, isso gera ainda alguns desafios tecnológicos
e ainda não é comum, portanto, você ter temperaturas maiores do que isso, tá? Ah, então aqui por exemplo, na Jorge Lacerda, se eu não estou enganado, eu tive visitando faz uns 2 anos lá, tive na sala de controle deles, e lá o pessoal teve a oportunidade de explicar um pouco pra gente, né? Tem o painel lá e naquele momento eu verifiquei aí que a temperatura de, de superaquecimento aí, né? Saída de entrada na turbina estava algo nessa faixa. Se eu não me engano é uma das caldeiras lá, acho que é o TLB. Tava com operação nessa faixa de 500 a 550 graus Celsius. Superaquecido porque a pressão é uma pressão mais baixa que essa pressão de saturação para isso, tá? Já vamos falar da pressão também, é o nosso próximo assunto. Pressão da caldeira. Então, o efeito da pressão da caldeira. Quando eu vario a pressão, ó, se eu tiver condições de controlar a pressão na caldeira para ela trabalhar com uma pressão mais alta, o que acontece? Ah, eu tenho que meu ponto 2 passa a ser meu ponto 2 linha e o meu ponto 3 aqui passa a ser o 3 linha, né? Por que isso aqui vem para cá? Aqui é evidente, né? Aumenta a pressão, a minha isobárica vai estar passando aqui, ó. Passaria aqui, né? Então meu ponto 3 poderia estar aqui, ó. Não é verdade? Só que provavelmente esse meu ponto 3 aqui já está operando no limite. O que é o limite? É aquele valor que a gente falou anteriormente, em torno de 600 graus aí para a caldeira, tá? Isso aqui está meio fora de escala se a gente imaginar que é a água, porque a água aqui é 370, né? Então esse troço deveria estar aqui em cima, mas para uma visualização mesmo, né? Para análise qualitativa. Então, o que acontece? Como eu provavelmente já vou estar no limite, eu não vou trabalhar numa temperatura maior do que essa. Então, a partir do momento que eu aumento a pressão na caldeira, eu tenho que regular para que a temperatura de saída não possa ser maior do que essa. Então, meu ponto de expansão de entrada de turbina vai ter que ser no máximo aqui. Mantém a temperatura, só que com isso eu vou estar expandindo aqui a partir de um ponto de entropia menor, né? E vou cair num ponto 4 com título menor. Então vocês já estão vendo aí quais que são os efeitos disso tudo. Ao aumentar a pressão, eu levo a temperatura junto de recebimento de calor. Isso é bom, porque pela eficiência de Carnot a gente já sabe que a eficiência do ciclo aumenta quando eu faço isso, né? Por outro lado, eu causo aqui uma redução do título, tá? Então eu tenho benefício de eficiência, mas tenho um prejuízo no título, tá? Certo? Do ponto de vista gráfico, nós vemos claramente que eu tenho um aumento na quantidade de calor que é recebida, né? Porque eu aumento a temperatura da fonte quente, ou melhor, de recebimento de calor. Então eu aumento essa área rosa aqui, só que eu diminuo essa área cinza por causa da temperatura limite, né? Então veja que eu tenho uma redução no trabalho líquido, que é o que está representado aqui, essa é a redução no trabalho líquido, ao mesmo tempo que eu tenho um aumento de trabalho líquido aqui, né? Tá certo? Esse aqui é o meu aumento de trabalho líquido, mas é também representa, né, um aumento aqui do calor também, né? Então, no final das contas, eu tenho um aumento de trabalho líquido, que é o que promove o aumento da minha eficiência. Então, olhando do ponto de vista do gráfico, eu vejo isso. E olhando do ponto de vista da relação de Carnot, eu vejo que eu tenho um aumento da temperatura de fonte quente. Então, tem algumas formas de você olhar os efeitos, né, do benefício associado ao aumento de pressão da caldeira. Uma informação interessante aqui também é que esses valores aqui de pressão, a mesma visita que eu tive lá na Jorge Lacerda, essa pressão aqui, naquele momento, estava na faixa aí de 15 megapascal, ou 150 bar. Isso aí é algo em torno como 150 bar, né? Das 150 atmosferas, é uma pressão bastante elevada. Só relembrando que para a água, aqui nós temos que a pressão aqui seria a isoterma que passaria tangente ao nosso ponto crítico, a nossa isobárica, desculpa, é algo na faixa de 220 bar, né? Ou 22 megapascal. Então, certamente ali a caldeira está operando aí subcrítico, né? Na região bifásica.
Tá? Existem algumas caldeiras que operam supercrítico, ok? Mas não é o caso aí da Jorge Lacerda, com o efeito mesmo de aumentar a pressão e aumentar a temperatura de recebimento de calor, né? Então, das análises que nós fizemos, paramétricas ali, aqueles fatores, nós observamos que duas delas, né, promovem melhoria de eficiência, mas às custas aí de uma redução do título na saída da turbina, enquanto que o superaquecimento promove uma melhoria de eficiência e também um aumento do título. Então, nos parece que superaquecer o vapor até temperaturas muito altas seria uma solução boa. No entanto, fazendo aqui um pequeno exercício, ó, se eu tiver uma pressão de caldeira de 15 megapascal com uma temperatura de saída da caldeira de 600 graus, para uma pressão, que eu não tenho aqui o valor, mas para uma pressão aí talvez na faixa de 75 kPa, 100 kPa, não tenho bem esse valor, mas veja que o título 80%. Tá? Veja que se nós quiséssemos ter um título de 90%, essa temperatura precisaria ser de 900 na saída. E isso aqui é algo que não é admitido, tá? Porque eu tenho uma limitação dos materiais utilizados na turbina. Então, para contornar esse problema, a estratégia é utilizar uma solução chamada de reaquecimento. Como é que funciona o reaquecimento? O reaquecimento é uma expansão do vapor em dois estágios e reaquecendo o fluido entre eles. Como assim? Tenho a saída da caldeira, ponto 3, levo para a turbina, expando até um determinado ponto de pressão, extraio o meu vapor, recebo o calor de novo do boiler, no aquecedor, né, na caldeira, retorno para a turbina e termino de expandir. Né? Então aqui chamado de high pressure turbine, low pressure turbine, né? Turbina de alta pressão e de baixa pressão. Qual que é o efeito disso no fluido? Olha aqui, ó. Entra na caldeira no ponto 2, recebe calor, vai até ponto 3, temperatura máxima, né, da turbina, está limitada aqui. Retira o vapor, expande até o ponto 4, depois volta para a caldeira, recebe calor de novo de forma isobárica, reversível, né? Então esse ciclo ainda é um ciclo reversível, até tipicamente o mesmo ponto 3, temperatura igual, tipicamente, né? Porque supõe-se que você vai trabalhar em condições de máxima eficiência e de querendo extrair o máximo, né, de trabalho, mas respeitando os limites tecnológicos, né? E depois você expande de 5 para 6. Tá certo? Que efeito isso causa no nosso ciclo? Veja que uma coisa que a gente observa é o seguinte: o calor que ele recebe da caldeira agora não é mais de 2 a 3, mas sim de 2 a 3 mais o trecho 4, 5. Então o calor trocado é o calor dito primário, que era o calor inicial, mais um calor de reaquecimento, que é a entalpia de 5 menos a entalpia 4. Então vai ser entalpia 3 menos 2 mais 5 menos 4. Então eu tenho um aumento da quantidade de calor cedida. Só que tem um aumento do trabalho realizado também. Porque o meu trabalho na turbina agora é o trabalho 1 mais o trabalho 2. O meu trabalho 1 era o H3 menos H4 e agora mais H5 menos H6. Então eu acabo tendo um aumento de trabalho e um aumento de calor. Isso acaba sendo benéfico porque eu acabo tendo um aumento da temperatura de recebimento de calor. Né? Veja que a minha temperatura de recebimento antes era 2,3 e agora é uma média, né? Vai ser uma média, na verdade, disso com isso daqui também. Isso aqui está tendendo a elevar a minha temperatura de recebimento de calor. Okay? Então, um único estágio de reaquecimento, que é o que nós observamos aqui, só uma passada, 4, 5, que é o estágio de reaquecimento, ele tende a aumentar a eficiência do ciclo em valores aí que pode estar nessa faixa, 3, 4, 5%. Tá? Ok? Então você pode pensar assim, então eu vou fazer mais reaquecimento. Vou fazer o seguinte, vou levar para minha... vou sair, né? Em vez de vou para a turbina, expando,
reaqueço, expando, reaqueço, expando, reaqueço, expando, reaqueço, faz vários reaquecimentos, né, de forma a tornar esse processo quase uma temperatura isotérmica aqui, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 processos de reaquecimento. Bem, do ponto de vista de eficiência, até que não é uma ideia ruim fazer isso, né? Mas respeitando aqui o título na saída, né? Então, por que o pessoal não faz isso? Porque à medida que eu faço um reaquecimento, percebe que eu aumento a temperatura de recebimento de calor. À medida que eu faço mais um reaquecimento na sequência, o ganho desse reaquecimento é menor do que o anteriormente, porque a minha referência passa a ser o ciclo com um reaquecimento. Então, a implementação de um grau de reaquecimento a mais, ele traz a complexidade de todos os equipamentos a mais, de trocador de calor que você vai ter que levar para a caldeira de novo, trazer para a turbina, é um custo a mais, sem ter o mesmo retorno, né, em termos de eficiência. Então, isso geralmente não se justifica. Então, é comum você observar uma situação como essa aqui mesmo, apenas com um estágio de reaquecimento, tá? Esse estágio de reaquecimento geralmente vai ser até que você caia com o título aqui próximo da região saturada. Né? Se você também fizer mais reaquecimentos aqui, digamos que você fizesse mais um aqui, digamos, ó, você ia começar a cair já no superaquecido e a temperatura aqui é maior, então a temperatura de rejeição de calor aumenta e isso tende a derrubar também a eficiência de Carnot, né? Portanto, a eficiência também desse ciclo aqui. Então, não se justifica em condições, em plantas de potência com operação bifásica aí, na alta pressão, né? Operações típicas, você usar mais de um nível de reaquecimento, tá? Bem, pessoal, uma variação que existe também no ciclo de Rankine para geração de vapor é o que a gente chama de ciclo Rankine regenerativo. Okay? Então, no ciclo Rankine ideal, que foi o que nós apresentamos até agora, nós verificamos o que? A figura dele está aqui ao lado, diagrama TS, e nós observamos que nós temos uma região aqui, ó, que é do ponto 2 ao ponto 2', em que ocorre transferência de calor para o ciclo a uma temperatura baixa, ok? E, pelo nosso conceito de eficiência, né, menos temperatura fonte fria sobre temperatura fonte quente, olhando lá para o ciclo de Carnot, nós temos que, quanto menor essa temperatura aqui, né, a eficiência do ciclo cai. Então a ideia é, se a gente tiver condições de aumentar essa temperatura, aumentar a eficiência do ciclo. Então uma solução que foi pensada é promover aquecimento de 2 a 2', aumentar essa temperatura, tá? Antes de entrar na caldeira. Ok? Como é que a gente pode fazer isso? A gente faz isso através do processo que a gente chama de regeneração. Por que regeneração? Porque a gente vai aproveitar um conteúdo energético disponível no próprio ciclo para promover esse aquecimento aqui. Então, esse pré-aquecimento vai ocorrer às custas da energia disponível no vapor superaquecido em expansão na turbina. Então, eu tenho muita energia aqui, ó, é o ponto onde eu mais tenho energia no ciclo. Então, a ideia é, em vez de eu usar toda essa energia para gerar trabalho, eu vou usar uma parte dessa energia para regenerar aqui esse ponto e tentar trazer ele o mais próximo possível de 2'. Tá? Então, o que eu faço na prática? Eu extraio uma parte de vapor da turbina e misturo essa parte de vapor com líquido antes de entrar na caldeira. Tá? Eu utilizo o que a gente chama de um componente chamado regenerador ou um aquecedor de água de alimentação. Ele tem esse nome porque ele vai aquecer a água de alimentação da caldeira. Veja que aqui eu bombeei a minha água. Antes de ela entrar na caldeira, é uma água de alimentação da caldeira, eu vou aquecer ela. Tá ok? Então, qual que é a ideia por trás disso? Será que esse negócio funciona? Né? Porque você pode estar pensando que o vapor extraído da turbina, ao mesmo tempo que ele regenera e aquece e aumenta a minha temperatura aqui, ele também deixa de realizar trabalho, né?
Então, talvez isso possa ser assim algo que a gente possa estar pensando que será que vai funcionar ou não. Então, qual que foi a ideia por trás da regeneração e por que ela existe um potencial positivo, né, para dar retorno? A ideia por trás ela pode ser explicada por essa figura que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Vamos olhar primeiro, vou fazer aqui primeiro um ciclo Rankine ideal. Nós vamos ter uma turbina. Isso aqui vai passar por um condensador. E depois vai passar por uma bomba. Então, isso aqui é a nossa caldeira, nosso condensador e a nossa turbina. Tá certo? Então, num ciclo ideal, eu teria o ponto 1 aqui, digamos, o meu ponto 2 aqui, o meu ponto 3 aqui e o meu ponto 4 aqui. Se eu olhar isso no diagrama TS, eu tenho isso aqui, ó. Ponto 1, entrada da bomba, bombeou até o ponto 2. Depois do meu ponto 2, eu vou até o meu ponto... Na verdade, meu ponto 3 deveria vir até aqui, ó. Porque esse gráfico já está alterado de acordo com essa figura, né? Mas eu vou demarcar aqui para que fique claro para a gente, tá? Nosso ciclo Rankine teria isso aqui, vou marcar em vermelho, iria até um ponto 4. Imagina que nesse momento nós não temos superaquecedor, tá? Iria até o ponto 4, então vapor saturado expande até o ponto 5 e fecha. Então isso aqui seria o diagrama ideal, com processos internamente reversíveis do nosso ciclo Rankine ideal. Ok? A ideia agora é a seguinte: vou aproveitar a energia da minha turbina. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu expandi, desculpa, que eu passei no condensador e bombeei aqui, eu vou jogar esse líquido para circular ao redor da minha turbina. Então, como se fosse uma serpentina, um trocador de calor ao redor da minha turbina. Para receber esse calor, sair no ponto 3 e entrar na caldeira. Vamos supor que isso aqui aconteça e que essa troca de calor siga um processo reversível. Ou seja, eu estou trabalhando aqui com diferenças de temperatura infinitesimais. Né? É um processo de troca de calor totalmente reversível. Então a gente está olhando para uma situação de potencial, de máximo, né? Para a gente pensar na ideia do ciclo regenerativo, qual que é o comportamento de um ciclo regenerativo num diagrama TS. Ok? Então, quando eu tenho isso acontecendo, perceba que o calor, agora, né, eu tenho meu ponto 1, entrada da bomba, do 2 para o 3, agora, o que acontece? Esse processo aqui, ó, 1, 2, 3, né, ele vai ser um processo que a área embaixo dele, a área embaixo do 2, 3 aqui, né, que é essa área, ele representa uma troca de calor que antes era causada pela minha caldeira. Era um pré-aquecimento que eu tinha na caldeira. Quando eu passo isso aqui na turbina, perceba agora que a minha expansão na turbina é do 4, mas agora não vai mais ser uma expansão isentrópica, vai ser uma expansão em que eu estou perdendo calor, então a minha entropia vai reduzindo, não tenho geração de entropia, porque todos os meus processos são reversíveis, não tenho atrito, não tenho nem troca de calor com diferença de temperatura, né? Então ele é internamente reversível, mas é totalmente reversível porque a minha troca de calor é a temperatura ΔT infinitesimal. Então eu vou ter meu 4 descendo aqui, 4 descendo aqui, até aqui, ó. Tá? Eu vou ter o processo de troca de calor do 4 ao 5 representado por essa curva aqui. Por quê? Porque por um balanço de energia, o calor que é trocado, primeira lei aqui, né? Tá certo? Eu vou ter que o calor que vai ser trocado na minminha turbina tem que ser igual ao calor fornecido pelo trocador de calor. Se eu fizer uma superfície de controle ali na divisa entre a turbina e o trocador, eu vou ver que o calor que está saindo da turbina vai ter que entrar nessa serpentina aqui.
Então, como o calor recebido na serpentina é isso daqui, essa área tem que ser igual a essa aqui, ó. Concorda? Processos são reversíveis, então calor é igual a integral de TdS. Portanto, representa essas áreas aqui embaixo, né? Ok? Ou seja, o nosso novo ciclo, ele recebe calor na caldeira agora no ponto 3 ao ponto 4, não é? E rejeita calor do ponto 5, que está aqui, no condensador, até o ponto 1, que está aqui. Perceba que essa área aqui, ó, essa aresta, tem o mesmo comprimento desta. O que que isso significa? Significa que essa área aqui, ó, agora tem que apagar porque está muito bagunçado. Mas significa que essa área aqui, ó, era a área do nosso ciclo de Carnot, ela vai ser igual a essa área aqui, ó. A ideia por trás disso é a seguinte: um ciclo regenerativo ideal, ele tende a ter a mesma eficiência de um ciclo de Carnot, justamente porque esse pré-aquecimento, que era a deficiência do meu ciclo de Rankine, agora ele ocorre às custas de uma regeneração, né? E a área que representa o meu ciclo de Rankine regenerativo corresponde à área do ciclo de Carnot. Ok? Então essa é a ideia por trás. Se eu tiver um ciclo Rankine regenerativo ideal, eu vou ter uma eficiência melhor do que um ciclo Rankine apenas ideal, mas sem regeneração. Então, como é que nós fazemos isso na prática? Então, vamos apresentar primeiro os tipos de aquecedor de água de alimentação ou regenerador aberto. Nós temos dois conceitos, regenerador aberto ou fechado. Aqui nós temos nosso ciclo representado nesse esquema. Então, veja como é que funciona na prática. Na prática, eu não vou passar um trocador de calor em volta, um tubo em volta da turbina. Isso não é prático, ok? Não é algo que deve ser feito. Nós vamos fazer o que? Utilizar um outro trocador de calor, em que eu vou misturar, nesse caso, porque é um aquecedor aberto, eu vou misturar o vapor que vem da turbina com a água que vem do condensador. Tá? Então, o vapor é extraído da turbina, no caso aqui ponto 6 do nosso esquema, e se mistura com a água de alimentação na saída da bomba, que é o nosso ponto 2 aqui. Ó. Tá? Então, esse é um layout aí que a gente pode ter. Então, eu tenho a produção de vapor na minha caldeira, ponto de máxima energia do meu sistema, alta pressão e alta temperatura. Entro na turbina, vou expandir um pouco até uma determinada pressão intermediária, vou extrair uma parte desse vapor, a alta temperatura e pressão, alta entalpia ainda, e levo para um aquecedor. O restante eu toco até o final da expansão da minha turbina. Passo no condensador, passo na bomba para elevar a pressão, porque veja que a pressão aqui, como eu continuei expandindo, é menor do que aqui. Então eu vou precisar de uma bomba para aumentar essa pressão, porque eu vou levar isso aqui para o meu aquecedor de água de alimentação. E a ideia vai ser daí trocar calor com esse vapor que foi extraído, mas como isso daqui a gente diz que é aberto, eu preciso nivelar essas pressões e consequentemente preciso dessa bomba. Então eu nivelo as pressões, troco o calor de forma misturada, depois levo essa mistura, né, para uma segunda bomba para levar para o boiler. Né? Então essa aqui seria a bomba que eu precisaria de qualquer jeito, e essa aqui é uma bomba que eu preciso porque eu tenho um aquecedor de água de alimentação aberto. Tá? Falar um pouco mais aqui, essas frações y, né? Então veja que eu extraio y aqui, então eu tenho 1 menos y. Então eu tenho uma fração de massa, eu estou gerando m de massa, né?
tá certo? Então eu tenho m ponto sendo gerado de vapor, uma taxa de geração de massa no meu boiler, na minha caldeira. Quando eu venho para cá, eu tenho y vezes m ponto vindo para o aquecedor de água de alimentação aberto. Eu tenho 1 menos y vezes m ponto vindo para o condensador, né? Isso é importante, a gente ter clareza sobre isso. Isso vai impactar depois o cálculo das variáveis calor e trabalho, dependendo das frações que passam por cada componente. Tá? Então, esse aquecedor de agroalimentação vai promover um aumento da eficiência. E além disso, a regeneração com aquecedor de agroalimentação aberto causa uma outra vantagem importante numa planta de potência, que é o que a gente chama de desaeração da água de alimentação, né? Então veja que a gente pode ter a aeração da água, ou seja, a entrada de ar, principalmente pelo condensador, onde a pressão geralmente é baixa. Lembra que a gente falou das pressões lá, né? Então é comum a gente ter pressão no condensador até abaixo da pressão atmosférica. Então vai acabar entrando ar, e o ar ele é ruim porque ele vai estar misturado com a água na caldeira. Isso vai causar corrosão dos metais, pode causar incrustação, então corrosão, né? Uma série de características que é prejudicial para a nossa planta, né? Tanto do ponto de vista de desempenho quanto do ponto de vista estrutural mesmo, né? Mecânico. Então é importante você ter certos cuidados na operação dessa caldeira, e um aspecto importante então é você remover o oxigênio, né? O ar dessa água. Então esse trocador de calor aqui, ele tem mistura, né? Ele recebe um vapor quente. Esse vapor quente vai estar se misturando com um líquido que vai estar mais frio, e esse líquido vai acabar aquecendo, tá certo? E quando você aumenta a temperatura de um líquido, a química diz pra gente que a solubilidade dos gases não condensáveis, como o ar, diminui. Então ele vai liberar naturalmente esse ar. Então você vai ter que ter um ponto aqui também, né, para liberar esse ar, tá certo? Daí você diminui essa quantidade de ar, nessa concentração de ar no seu líquido, e daí puxa o líquido aqui, sai com o líquido no fundo aqui do meu trocador, tá? O custo-benefício desse tipo de aquecedor de água de alimentação, regenerador, é atrativo porque ele é aberto, ele mistura o vapor com o líquido, então ele tem uma boa característica em termos de troca de calor, porque quando você mistura as correntes, você tem mais facilidade para trocar calor, é mais efetivo, né? Por outro lado, ele também requer uma bomba para elevar a pressão, então isso aqui também causa um custo a mais, né? Embora o trocador de calor não precise prever separação de correntes, né? Você precisa de um equipamento a mais no ciclo. Tá? Então essas coisas são analisadas quando você seleciona um aquecedor de água de alimentação. Aqui abaixo nós estamos vendo o diagrama TS com esse aquecedor de água de alimentação e desse ciclo que está aqui em cima. Então veja que você tem o ponto 1, 2, que é da bomba 1, né? Esse ponto 2 com esse ponto 6, ó, ponto 2 com ponto 6 vai dar o ponto 3, que está aqui, ó, é uma mistura. Esse ponto 3, via de regra, eu não falei isso ainda, né? Ele é idealmente tratado como líquido saturado, é uma mistura do ponto 6 com o 2, né? Nas análises de ciclo regenerativo, as primeiras análises que a gente faz, a gente considera isso aqui líquido saturado. Claro que vai depender, de acordo com a mistura que eu tenho aqui, a proporção, né, do que vem lá que é extraído aqui, isso pode fazer com que eu tenha mais vapor ou mais líquido. Isso vai depender da quantidade que eu misturo ali, né? Mas eu posso regular essa mistura, quanto que eu estou extraindo daqui, justamente para que esse ponto caia aqui, que é meu interesse, né? Eu não quero que ele caia para dentro, porque se ele cair para dentro, eu vou ter que bombear uma mistura de líquido-vapor, e eu não quero fazer aqui, né? Então, bombeia para o ponto 4, que é o meu ponto de alta de entrada da caldeira agora, aqui continua a mesma coisa, recebe calor na caldeira, ponto 5, expande. Então, essa primeira parte até o ponto 6 eu estou expandindo tudo. Então eu boto 1. Aqui no meu ponto 6, eu vou vir com y para cá, e para cá para baixo eu venho com 1 menos y. Né? Tem uma divisão aqui, uma bifurcação. Né? O resto termina de expandir de 6 para 7. Então observe que a expansão ela continua isentrópica aqui. Né?
no caso ideal. Eu tenho uma expansão inicial e final, que são isentrópicas. Para modelar os meus componentes, eu faço algo praticamente idêntico ao que a gente tinha antes, né? Então a troca de calor na caldeira é H5 menos H4, a troca de calor no condensador, perceba agora que é H7 menos H1, mas eu multiplico isso por uma fração, que é a fração de massa, que passa no condensador, né? A unidade dessa equação aqui é kJ por quilograma, né? E essa quantidade de calor ela é tal que, quando eu multiplicar ela por m ponto, ela vai me dar a taxa de transferência de calor em quilowatts ou em watts, né, em cada um desses componentes, né? Então veja que m ponto é aquilo que é gerado lá na caldeira. Então se eu multiplico m ponto cheio na caldeira, é a massa total, mas se eu multiplico m ponto por 1 menos y, vai dar exatamente a massa em quilograma por segundo que está passando no condensador. Esse mesmo raciocínio serve para a turbina. Então eu vou ter H5 menos H6, né, que vai ser a primeira expansão, que passa toda a massa ali. Então não multiplica por 1 menos y. Depois que eu extrair uma parte da massa aqui, eu vou continuar com 1 menos y do trecho 6 ao trecho 7. Então, tenho duas parcelas aqui. Uma parcela com toda a massa até o ponto 6 e depois uma parcela só com a massa restante, com aquilo que não foi para o meu aquecedor de água de alimentação. Tá? Trabalho da bomba. Trabalho da bomba 1 com o trabalho da bomba 2, somo as duas, né? Da mesma forma a turbina do primeiro estágio com o segundo. Trabalho de bomba 1, entra só a massa que estava do condensador, né? 1 menos y. E de bomba 2 entra toda a massa, né? Então não tem multiplicação por 1 menos y nem por y. E eu vou precisar de uma equação aqui para fazer o balanço, para fazer o fechamento do meu problema, que vai ser um balanço no meu aquecedor de água de alimentação, né? Que é o meu novo componente aqui. Então eu vou ter energia entrando, energia saindo, energia entrando, tá certo? E eu considero geralmente que ele é adiabático, né? Ele não troca calor com a atmosfera, com o meio externo. Então eu tenho uma troca, uma energia que está entrando aqui, que está entrando aqui e que vai estar saindo aqui. Tá? Então meu balanço de energia vai dar isso aqui, ó. E eu posso escrever o y, que é a fração tirada aqui, em função das entalpias de entrada e saída. É uma relação adicional que eu vou ter aí, possivelmente, né, para calcular esse y aqui, por exemplo. Os aquecedores de água de alimentação fechados, como o nome já fala, são aqueles em que eles não têm mistura de correntes. Tá? Geralmente um trocador do tipo casco e tubos aí, industrial que é utilizado. Então o que acontece? Estou saindo com o meu vapor da turbina, ponto 7, agora eu estou levando para o meu aquecedor de água de alimentação. Está vendo que ele vai passar aqui, mas ele não vai se misturar com a água de alimentação. Né? Então ele vai trocar calor, vai perder calor e vai sair aqui embaixo. Ó. Tá? Enquanto que a minha água de alimentação vem do condensador, passa aqui, recebe calor e vai embora. Tá? Eu não vou ter mistura, então. Então a minha água de alimentação 2 e o meu vapor extraído da turbina 7 permanecem a pressões diferentes. Tá bem? Então veja que nesse caso aqui eu tenho uma extração numa pressão intermediária. Estou vindo para cá, depois eu jogo para essa bomba aqui. Essa bomba vai jogar para uma câmara de mistura. Que do ponto de vista de modelagem é parecido com um aquecedor de água de alimentação aberto, que é a câmara de mistura. A turbina aqui está extraindo 1 menos y, né? Seria y, 1 menos y, passa no condensador, aqui tem uma bomba, justamente porque essa bomba está levando para essa caixa e vai precisar botar no mesmo nível de pressão dessa caixa aqui. Né? Mas perceba que essa pressão, que está aqui, ó, veja que essa pressão aqui, que está vindo aqui, já é a pressão que vai entrar na caldeira. Então ela é uma pressão maior do que essa pressão aqui, ó, que está do outro lado aqui do vapor, que ainda vai receber esse aumento para nivelar com essa pressão 1 aqui. Ó. Tá? Então eu não necessariamente eu preciso ter, e certamente, dificilmente vou ter pressões iguais num aquecedor de água de alimentação fechado. Não faz sentido.
tá? Porque uma das vantagens justamente do aquecedor fechado é você não precisar de bombas adicionais, uma bomba dedicada para cada regenerador fechado, tá? Do ponto de vista dos estados termodinâmicos associados a um regenerador fechado ideal, o que, que nós temos? Ponto 3 aqui, ó, da mesma forma que para o aberto, é considerado líquido saturado. Tá? Então, líquido saturado, nós vamos ter aqui uma pressão de extração, né? Então, esse aqui seria um líquido saturado nessa pressão de extração. E do ponto de vista aqui da saída do 9, nós consideramos que isso aqui é um trocador de calor e que a saída desse ponto 9 aqui seria a mesma temperatura de saída do ponto 3. Tá? Isso é algo que é considerado para fins práticos, tá? Mas não necessariamente isso vai acontecer. Ela pode ser menor. E se eu tivesse um trocador de calor contra a corrente, né, ela pode ser até maior, tá certo? Do que a temperatura de saída do meu quente, né? Esses regeneradores fechados, eles possuem um custo relativamente maior, porque eles vão ter paredes aqui separando as duas correntes, tá? E do ponto de vista de troca de calor, eles serão pior justamente porque como eu tenho essa separação, eu tenho uma resistência. Lembra lá quando a gente falou de resistências, né? Vou ter uma resistência de condução, uma resistência térmica a mais para dificultar a troca de calor, em comparação com os regeneradores abertos. Por outro lado, eles não necessitam de uma bomba para cada regenerador, então essa é uma vantagem também. Uma outra questão envolvendo o regenerador fechado é a seguinte: veja que quando eu saio, aqui eu tenho uma figura, né, meu regenerador fechado, então tenho meu vapor de extração vindo aqui, tenho a minha água passando aqui, que vai ser aquecida, e aqui meu vapor vai estar liberando calor e se condensando. Esse vapor que condensou e está chegando nesse ponto 3, para um regenerador fechado, né, você tem duas opções do que fazer com ele. Tá? Então você pode levar ele para frente, no sentido de ir para a caldeira. Tá? Então, para ser bombeado adiante, né, para uma linha de maior pressão no ciclo, e daí eu vou precisar de uma bomba para fazer isso, certamente, porque meu objetivo é chegar na caldeira, então eu vou ter que precisar bombear isso em algum momento, aumentar a pressão, né? Tem jeito. Agora, uma outra opção é utilizar esse vapor que virou condensado aqui, ó, e levar ele para trás no circuito, ou seja, na direção do condensador. Tá? Por que eu faria isso? Regiões de menor pressão do ciclo agora, né? Eu posso ainda utilizar um pouco desse conteúdo térmico que eu tenho aqui, embora ele esteja líquido, mas ele ainda tem uma entalpia que pode ser utilizada para aquecer um outro aquecedor de água de alimentação que esteja posicionado anterior aqui, né? Com nível de pressão e temperatura mais baixos, né? Então, fazendo ainda um pré-aquecimento da água de alimentação a montante desse aquecimento aqui. Para isso, nós vamos levar para uma região de pressão menor, nós vamos utilizar um componente que a gente chama de purgador. Esse é o nome utilizado, tá? Um purgador. Então, ele vai... na verdade, isso pode ser interpretado como uma válvula que vai expandir o líquido que está aqui. O líquido chega aqui a alta pressão e temperatura ainda e vai passar por um estrangulamento. Então, a gente viu lá, quando falou de estrangulamento na primeira lei, que basicamente esse processo é um processo isentálpico, é um processo irreversível e vai ter uma redução de pressão, que pode vir acompanhada de uma redução de temperatura. Tá? Então é isso que acontece, daí você leva isso aqui que ainda tem um conteúdo térmico para um outro aquecedor de água de alimentação. Tá certo? Em geral, as plantas de potência vão ter uma combinação de regenerador aberto e fechado, vários regeneradores. Então, por isso que isso não é algo assim trivial de você dizer quanto que é melhor. Então, você pode trabalhar, aqui tem uma figura, né? Você pode trabalhar aí como engenheiro no estudo de layouts, tá certo? Quantos regeneradores eu preciso, quanto que isso vai me trazer de eficiência, quanto que é o custo, qual que é o layout que eu vou usar, vou botar esse aquecedor aberto aqui, ou mais para frente, ou mais para trás.
Então, eu posso fazer um estudo desse meu ciclo, né, a partir de simulações e verificar qual que é a maior eficiência que eu consigo atingir, mexendo com parâmetros de projeto, com parâmetros de layout, tá? Então, é comum uma planta de operação ela ter aí 5, 6, 7, 8 aquecedores de água de alimentação, tá? Abertos e fechados, tá? Então aqui nós temos um exemplo aí que ilustra isso. Várias saídas aqui da turbina com pressões diferentes. Então tem uma saída aqui ainda alta pressão e temperatura, expando um pouco, já removo, passo no aquecedor de água de alimentação fechado, ainda tem um conteúdo térmico significativo que pode ser utilizado aqui, purgado, né? E utilizado para aquecer um outro aquecedor de água de alimentação, tá certo? Que daí, então veja como é que isso funciona, né? Observe que eu tenho 4 aquecedores de água de alimentação e apenas 2 bombas, porque eu tenho muitos aquecedores fechados, né? Então eu não preciso ter tantas bombas. Por outro lado, tenho pelo menos um aberto aqui para poder executar principalmente a operação de desaeração. Ok? Então, pessoal, era isso sobre ciclo de potência a vapor. É um curso que a gente passou aí uma aula relativamente rápida. A ideia aí principal, a minha intenção é passar os conceitos e permitir que vocês façam assim alguns cálculos de engenharia depois com as listas, tá ok?